para congregar com o pastor Abimael na Beriana, e Deus confirmou. O pastor Abimael tem uma história de luta. Caminhou, andou 7 anos de Jaicós a Picos. Foi 7 anos, pastor? 4 anos para fazer seminário. E não é fácil, irmãos, para estar à frente de uma igreja. Você enfrenta lutas, você enfrenta barreiras. E o pastor Abimael, ele enfrentou muita luta, muitos obstáculos, mas ele foi treinado, irmãos. Pastor é treinado para isso. O pastor é treinado para ir para a guerra e lutar. Mas mesmo lutando, ele tem que saber que mesmo o inimigo muitas das vezes se levantando contra a sua vida, mas ele tem que saber que o Deus que está à sua frente é aquele que vai lhe dar a vitória. Aleluias. E nós estamos aqui nessa noite. Eu estou dirigindo o culto, mas o pastor é o pastor Abimael. Tudo que eu faço é com o consentimento dele. E nós estamos aqui para cumprir o voto do irmão Bento. E ele disse que queria que cada pastor desse uma palavra nessa noite, porque ele colocou no coração dele: se não se converter, se não mudar pela palavra de um pastor, não é possível que pela palavra de três pastores, né, irmão Bento? Pois aqui estão os 3 pastores. Está aqui com a palavra o meu pastor Abimael. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda vez que ele fala nesse negócio de seminário, eu sempre lembro da irmã Fátima, que está aqui hoje, que é minha companheira de guerra, né? Sempre esteve ao meu lado esses anos, caminhando junto comigo. E a gente não pode esquecer dos companheiros, né, Dalmi? Na verdade não foram 4, foram 5, porque teve um a mais para Teresina. Glória a Deus. Amados, nós estamos felizes por estar aqui com o irmão Bento. O irmão Bento, ele é uma pessoa que ele costuma, o que ele diz, ele cumprir, né? E isso é, irmão Bento, na vida de um homem, é algo, eu lembrei agora de um irmão conhecido meu, algo louvável, né? Quando a pessoa, ele fala e ele cumpre. Porque eu entendo que o valor de um homem, irmão Bento, ele está na palavra dele. É por isso que em Eclesiastes, capítulo 5, Salomão escrevendo, ele fala da forma precipitada de muitos estarem na presença de Deus, falando o que não é para falar, prometendo para Deus o que não é para prometer. Porque voto é uma promessa que você faz para Deus. E você tem que cumprir. E lá em Eclesiastes 5, ele começa dizendo: guarda bem o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque não é de forma precipitada, amados, que nós devemos estar na presença de Deus. Não. Deus não nos quer de qualquer maneira na sua presença. Tem gente que diz assim: olha, Deus quer você do jeito que você é. Tá certo, pastores, isso? Tá não. Deus quer que você sirva a Ele e que você mude de vida, que você mude de atitude, que você seja uma pessoa que tenha compromisso com Ele. Jesus disse: vinde a mim como estáis, mas Jesus não disse: olha, e continue do jeito que está. Não. Vinde a mim como estáis, mas Ele dá a garantia de que muda a sua história de vida. E se nós estamos aqui, irmão Bento, é porque as nossas vidas foram transformadas por Jesus. Quando nós falamos da vida de um homem de 84 anos de idade, e na época que ele nasceu e que ele viveu a sua juventude, se ele fosse falar aqui como ele disse, ele ia falar muita coisa. Muito sofrimento, muita luta, muita adversidade, muito problema, porque as coisas eram mais difíceis. E eu creio que o nosso irmão, ele passou por muitas lutas para chegar que hoje está sentado aqui nessa cadeira, ouvindo aqui
a palavra de Deus e pagando o seu voto, aquilo que ele prometeu para Deus. Já pensou será que todos nós aqui vamos chegar à idade dele? 84 anos e duro, né, irmão Ben? Se não fosse os joelhos, né? Tá bom? Eu vejo ali a irmã Maria Pequena, a esposa dele, pastor Ednaldo. No dia das mães estava lá na igreja, veja só. Tava lá a família, uma parte, não é isso? Lá tinha filhos deles, netos, bisnetos e tataranetos na igreja no dia das mães. Foi, irmã? Lá na igreja. É algo maravilhoso que esse casal alcançou de Deus aqui na terra, irmão Bento. Você chegar, é a 4ª geração, né? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. A 4ª geração. Poucos conseguem isso. Poucos alcançam. Mas aqueles que alcançam, eu entendo que Deus os privilegiou. Que Deus os abençoou de forma grandiosa. E eu creio que Deus tem também bênção para a sua vida nessa noite. Que Deus tenha bênção para você nessa noite aqui. E aí, Salomão escrevendo, ele fala que nós não devemos estar de forma precipitada na presença de Deus. Porque tem gente que faz tanto voto a Deus e não cumpre nenhum. E lá o versículo 4 diz assim: e não tardes em pagar. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa, se tem algo que Deus cobra do homem, é quando ele faz um voto e não paga. Você pensa que Deus não cobra, não? Por isso que Salomão diz: não tardes em pagar. Então tenha cuidado. Quando você fizer um voto a Deus, se fizer, aconteça o que acontecer, mas pague o teu voto a Deus. Porque ninguém é obrigado a votar, a palavra diz. Mas se votar, tem que pagar. Porque Deus cobra. Está lá em Eclesiastes capítulo 5. Não tardes em pagar. Mas eu quero ler aqui um texto em Salmo 116. O salmista no Salmo 116, ele, sendo grato a Deus com a sua salvação, no versículo 12 ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Foi essa a pergunta do salmista. O que você tem feito? O que você tem feito? O que você tem dado ao Senhor por todas as bênçãos que você tem alcançado? Porque todos os dias, quando você acorda, já é uma grande bênção na tua vida. O ar que você respira, você não paga um centavo. Você quer saber quanto custa uma hora de oxigênio? Deus te livre de um dia precisar você saber quanto custa. Porque é caro no hospital uma hora de oxigênio, né, irmão Marco? E você respira esse ar, você não paga nada. E o salmista diz: olha, que darei? Porque eram tantos os feitos do Senhor na sua vida. E eu creio que você que está aqui nessa noite, os feitos de Deus também têm sido grandiosos na tua vida. Deus tem feito coisas grandes em tua vida. É por isso que tem uma coisa que eu não concordo quando eu vejo um crente, por exemplo, em contar um testemunho, diz: olha, eu quero contar aqui um pequeno testemunho, uma pequena bênção. Não existe bênção pequena nem testemunho pequeno, isso é conversa fiada. Deus não faz nada pequeno na vida de alguém. Deus faz coisas grandes na vida dos seus. Que darei? Olha a preocupação do salmista. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Mas ele tem uma resposta no versículo seguinte. O salmista, ele assume um compromisso com Deus. Ele assume um compromisso com o Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eu já tenho visto voto de todas as formas, mas um dia eu fiz um voto para Deus que depois eu fui pensar: Senhor, eu não sei se eu errei, se eu estava na hora não estava bem certo,
Mas um dia eu lembro que assim que eu voltei para a igreja, eu fiz um voto, pastor, com Deus, de enquanto viver fazer a obra dele. E eu nunca me esqueci desse voto. Sabe? Tem hora que dá vontade de parar. Tem hora que dá vontade de desistir, porque as coisas nem sempre são do jeito que nós queremos, mas nós temos que entender algo. Não é do jeito que você quer. Já foi falado aqui pelo pastor Antônio que Deus vai dar o que você precisa. Ele não vai dar o que você quer. Entenda isso. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Mas Deus não vai dar o que você quer. E quem pregar dizendo que Deus vai dar o que você quer está mentindo para você. Porque Deus vai dar o que você realmente precisa. Porque se Ele der o que você não precisa, você vai jogar fora. Você não vai valorizar. Mas Deus vai dar segundo a tua necessidade. Porque Ele é o Pai que Ele supre as necessidades dos seus filhos, mas não as vontades dos seus filhos. Entenda isso. Deus é um Pai responsável. Ele vai dar segundo a tua necessidade, não segundo as tuas vontades. E isso está na Bíblia. E aí, o salmista ele diz: invocarei, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Irmãos, que coisa tremenda, alguém se comprometer com Deus, de quanto vida estiver, está invocando o nome do Senhor. Mas ele não se contentou. Ele não se contentou. Ele disse: pagarei os meus votos. Pagarei os meus votos. Ah, por isso que tinha alguma coisa estranha, meus votos. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de quem? De todo o seu povo. Eu não faço voto para pagar só eu e Deus, pastor. O voto é algo que tem que ser pago diante de quem? Do povo do Senhor. Pagarei diante os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Olha, e no versículo 18 ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. A alegria do salmista de estar mostrando para o povo que Deus havia feito em sua vida. A alegria do seu coração de estar agradecendo a Deus publicamente. Porque, amados, nós não podemos nos envergonhar, sabe, de servir a Deus, de pagar os nossos votos para Deus diante do povo desta terra. Domingo, veja só, eu saí com a minha esposa para o culto na igreja lá de Vila Nova, fomos de moto. E veja como o povo do mundo, eles muitas vezes estão à nossa frente. Da Carnaíba para lá, só o que tem é a bananeira da estrada. E aí, todo bar que tinha, estava o povo lá dançando, bebendo e um celesteiro tocando. Todo bar. Mas eu observei, domingo, quando eu passava na frente das igrejas, cadê os crentes? Então, vejam, cadê o povo de Deus? Eu observando. Cadê o povo de Deus? Como muitas vezes nós estamos perdendo para o mundo. E nós não podemos, amados. Nós fomos chamados para ser cabeça. Nós temos que ter alegria em estar cultuando a Deus, na presença de Deus, louvando a Deus diante de todo o povo de Deus, porque o mundo não se envergonha de fazer o que é errado. O mundo não se envergonha de estar fazendo o que não se deve fazer. Por que nós vamos ter vergonha de estar na presença do nosso Deus? Por que nós vamos ter vergonha de estar louvando ao nosso Deus? Por quê? Temos que pagar os nossos votos com alegria em nossos corações e anunciar para o mundo, irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele é tremendo, Ele é
sabe? Um Deus que age como ninguém imagina, que faz o que ninguém pensa que Ele vai fazer em nossas vidas. Deus, Ele faz nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Deus, Ele faz além do que nós imaginamos, irmão Bento. Além do que nós imaginamos. O irmão tem 84 anos, mas Deus ainda tem grandes coisas para fazer na vida do irmão. Grandes coisas para fazer na vida da sua família. Grandes coisas para realizar na vida dos seus descendentes, porque são muitos. Deus tem grandes coisas. Deus tem grandes milagres para realizar. Esse é o Deus que nós servimos. E é o Deus que nós não nos cansamos de dar glória a Ele, de glorificar o seu nome, de bendizer o seu nome, de enaltecer o nome santo de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.